Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Divulgação da ECA-USP e apoio do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse o nosso programa no formato podcast na plataforma Spotify. E interaja com a nossa produção acessando o nosso canal no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode fazer sugestões, críticas, ideias e tudo que for possível para nós melhorarmos o nosso programa. Avise os amigos, amigas, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E o Farofa Crítica de hoje recebe o jornalista e crítico de arte Miguel Arcanjo Prado. Miguel é mestre em artes pela Unesp, pós-graduado em mídia e cultura pela ECA-USP, bacharel em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais e crítico da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, da qual ele foi vice-presidente. Está entre os melhores jornalistas de cultura do Brasil pelo prêmio Comunique-se. Passou por Globo, Record, Folha, Abril, Band e também Portal UOL. E dirige o blog do Arcanjo e o prêmio Arcanjo, que trata principalmente de artes cênicas. Coordena a Extensão Cultural de São Paulo, Escola do Teatro, e faz o podcast do Arcanjo na Ola Podcasts. É muita coisa, né? Coisa bastante aí que o Miguel ele se engaja, né? Miguel é um apaixonado aí pelas artes cênicas. E, além de tudo, o Miguel também, né, é um batalhador aí pela presença negra, né, no teatro, né? É uma discussão que ele vem fazendo há muito tempo. E eu quero começar logo de cara com isso, Miguel. Depois de muita luta, né? Nós temos aí, desde a época do Abdias, né, no Teatro Experimental do Negro, o Teatro População da Trindade, várias iniciativas. Melhorou, aumentou a presença negra nas artes cênicas ou temos muito a caminhar ainda? Olha, professor Denis de Oliveira, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? O Farofa Cultural é um programa obrigatório para quem ama cultura. Você vem conversando aí, trazendo pensamentos que são necessários serem escutados. Preciso dizer que o senhor, eu vou ser meio mineirinho chamar de senhor, porque é o meu mestre, né? Eu fiz o CELAC na USP, lá a pós-graduação em Mídia, Informação e Cultura. O professor Denis foi meu professor e o professor Denis foi da minha banca, né, quando eu fiz o mestrado em artes na Unesp. Então, para mim, é um privilégio estar aqui falando com o mestre, e a gente sempre está no lugar de discípulo quando você está com o mestre. Mas, professor Denis, né, Denis de Oliveira, melhorou, precisa melhorar? Acho que as duas coisas. Eu acho que desde quando eu comecei a fazer o jornalismo, eu comecei em 2003, então aí já vão, né, são 18 anos quase aí de carreira, era praticamente inexistente, né? Obviamente, tinham atores negros ali resistindo em algumas produções, muitos fazendo papéis muito estereotipados, né? A gente via atrizes negras sendo chamadas para fazer a empregada da peça, né? Nesses papéis que são costumeiros, né? Digamos assim, na história do teatro brasileiro para os profissionais negros. Mas aí veio essa virada social que aconteceu também no Brasil nesses últimos, né, pegando essas 2 décadas, né, do começo do século XXI, que obviamente o país sofreu por mudanças, né? Houve uma ascensão de classe que era mais pobre, foi ascendida ali a uma classe média, e nesse bojo de ascensão veio também muitos profissionais negros, não só na comunicação, como é o meu caso, mas também no palco, né, nos bastidores das artes cênicas. E a chegada desses novos profissionais meio que impôs outro tipo de olhar e outro tipo de espetáculo, inclusive impôs uma necessidade real de existir esses corpos na cena, né, corpos pretos, pretas. No início foi visto... Eu acompanhei todo esse processo dentro da grande imprensa, então... No início havia muita resistência, inclusive na chefia, de se pautar teatros que não fossem mainstream, com temáticas que não fossem a temática do teatrão, né, digamos assim, porque o teatro negro ele traz um outro discurso para o teatro, uma outra estética, uma outra
um outro olhar. Não surgiu agora no século XX, como o contou muito bem, tem o Teatro Experimental do Negro, tivemos Benjamin de Oliveira, o primeiro grande palhaço do Brasil, era um palhaço negro, se apresentou no Teatro São Pedro, que era um templo assim, da elite paulistana, né? Ele tem muitos aí entraram em lugares que não eram bem-vindos nessa história. Mas digamos que nos anos 90, em São Paulo, sobretudo no começo dos anos 2000, se estabeleceu um tipo de teatro, que era o teatro de grupo e o teatrão, e meio que não tinha muito espaço para os atores negros. E acho que até o ressurgimento do teatro negro, com essa força toda que veio, vem também muito desse não espaço. Né? Eu sou muito contemporâneo do Sidney Santiago, que é dos Crespos, né? Fundou os Crespos, ele foi aluno da ECA também, né? Da EAD, da Escola de Arte Dramática. O pessoal do Coletivo Negro, muitos também alunos da EAD, da FEFELESH, que eles não eram escalados, não tinha papel para eles nos espetáculos. Eles meio que se juntaram. Nós somos os pretinhos que estamos aqui na EAD, na ECA. Vamos fazer um grupo, já que ninguém vai chamar a gente. Vamos fazer nossas peças? Foi meio que surgiu assim esse novo teatro negro e legitimando esses novos discursos. E aí foi dando força para outros atores negros criarem grupos no Brasil todo. São Paulo foi muito também precursor nessa coisa de colocar, vamos fazer, e eu fui vendo, aí foi surgindo Minas, não podemos deixar de citar o Bando do Teatro Olodum, na Bahia, né? Tem mais de 30 anos aí de história, sempre também com essa presença negra. Mas então melhorou. Hoje tem muito mais teatro negro. Eu, como crítico e jornalista que cobre teatro, tem muito mais peças falando da temática negra hoje em dia. Mas também, e aí eu vou encerrar, que eu já falei muito, mas também precisa avançar muito, porque eu também vejo, Denis, um lugar também assim do negro que só pode falar de negritude, que só pode falar dessa temática, e ele não pode falar de questões, fazer um teatro mais de questões estéticas, ou um teatro mais introspectivo, ou um teatro mais filosófico. Esse lugar ainda está com artistas brancos, pelo menos uma visão hegemônica do teatro. O negro ainda está muito no recorte de teatro falando de assuntos de negros. Por exemplo, você não vê uma peça de, sei lá, jovens de classe média dialogando no apartamento questões burguesas. Não escalam ainda atores negros para fazerem esses papéis. Então, ainda precisa avançar muito para que a gente esteja no mesmo lugar. É isso, sim. Você tocou num aspecto muito importante, né? Eu tenho assim observado isso, essa gratificação temática dos intelectuais negros, negras, né? Artistas e tudo isso. Por exemplo, esse é o meu último livro que eu lancei, né? O Racismo Estrutural, pela editora Dandara. O meu grande amigo Juninho, né? Que até chegou a apresentar o programa aqui, ele me convidou, né? Ele é diretor dessa editora para fazer esse livro. Eu estava muito resistente a escrever sobre isso, por conta, assim, primeiro, eu até comento isso na abertura do meu livro, né? Primeiro porque tem muita gente falando sobre racismo, pessoas muito boas, né? Que eu respeito bastante. Gente jovem, né? Novos intelectuais que estão fazendo um trabalho brilhante. E segundo, eu tenho assim uma certa preocupação com essa gratificação temática, né? Eu sou jornalista, sou da área de comunicação e cultura, né? Meus 2 últimos livros sobre jornalismo, né? Para intervir no debate sobre comunicação, jornalismo e cultura, né? Um pouco meu campo de atuação. Né? E essa é um pouco minha preocupação. Acabei escrevendo o livro, né? Por conta dessa demanda, acho que é importante, né? Ter essa intervenção. Mas eu tocou um aspecto muito importante, né? Porque parece que a gente só pode falar sobre um assunto, né? E até fazer um link, né? Teve esse filme agora aí no teatro, mas no cinema, mais uma coisa semelhante de Marighella, né? Que o ator foi Nossa, fugiu o nome agora, o ator de Marighella principal. O Seu Jorge. Jorge, isso, foi o Seu Jorge. E aí tem um artigo, me parece que é do Mário Maestre, descendo a lenha na escolha, né? Que pintaram Marighella de preto, como assim, aquela coisa toda, né? Fazendo assim, quase um libelo, né? Como não fosse o lugar dele. Né? Ele não analisou o filme, né, não fez uma crítica do filme, sequer analisou o desempenho dele como ator, não falou isso, mas o problema é que, como negro, não poderia fazer o papel como protagonista num filme sobre a luta contra o regime militar. Né? Como é que você vê isso? Né? Será que a gente também pode estar dentro dessa abertura de espaço uma certa armadilha, essa gratificação temática? Olha, a gente permite a participação de vocês para discutir racismo e ponto. Né? Outras temáticas não. O que você pensa disso? Eu acho sim, eu acho que é uma armadilha, sim, Denis, que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque também
integramos aí também todos nós, né? Digamos que gerações que trilharam esse caminho, que abriram essas portas para que a gente chegasse aqui, mas que também o artista, né, negro, preto, preta, negra, ele não pode se contentar com esse lugar, porque o artista também ele faz proposições artísticas, não necessariamente o tempo inteiro, de leituras talvez sociológicas ou políticas, mas pode ser também de um viés estético, de um viés por um outro lugar, ou às vezes num viés, enfim, que o artista queira. Tentaram muito me enquadrar e não me enquadravam no começo da minha carreira. No começo da minha carreira eu fui trilhando jornalismo, então eu era visto como jornalista cultural, pá. Surgiu muita questão negra, da pauta negra, eu senti uma pressão muito grande de eu não ser só o jornalista Miguel Arcanjo, ser o jornalista negro Miguel Arcanjo. Uhum. Tive que lidar com isso de uma forma... Como a gente foi no jogo da capoeira, como o Denis Oliveira me ensinou, né? Vai Muniz Sodré. Fui jogando ali a capoeira e não me incomodando de forma alguma de ser o jornalista negro, mas também de não ser só o jornalista negro ou o crítico negro. Eu já tive questões, por exemplo, em júris, eu participo de muitos júris, de ter outro integrante do júri e falar: você vai votar, acho que hoje você vai votar em todas as categorias dessa peça aqui, que a peça chama Preto. E eu perguntei: por que você está dizendo isso? Né? Acho que diz mais sobre você do que sobre mim. Eu vim aqui para votar nos melhores espetáculos do ano que eu avaliei ao longo do ano. Não necessariamente... Acho que essa sua fala diz mais sobre você do que sobre mim, você precisa repensar. Então, eu acho que querem colocar a gente nessa caixinha assim. Eu presto muita atenção, por exemplo, nas curadorias, né? Está até acontecendo, por exemplo, agora a Bienal Sesc de Dança. E eu vi que aí estão homenageando ao vivo, e aí por isso chamam grupos de dança que são grupos formados por bailarinos negros. E eu me lembro, eu cubro a Bienal desde sempre, praticamente era inexistente esses mesmos grupos de dança que já existiam não eram chamados. Eles só são chamados porque o Ismael Ivo é homenageado, entendeu? Ou seja, no campo da dança contemporânea, a produção desses grupos de dança contemporânea que são formados por bailarinos negros, mas que são bailarinos, por que eles não estão no outro recorte curatorial, só no recorte curatorial preto-negro? Isso, eu acho, é como se eu também só fosse chamado para julgar questões, que houvesse questões étnico-raciais nos espetáculos, né? E eu não pudesse ser um crítico de artes cênicas. E não, eu sempre me coloquei, eu sou o crítico que fala do Coletivo Negro, do Crespos, da peça da Suzana Vieira, da Cristiane Torlone, porque eu sou um crítico de teatro, né? E que bom que eu tenho esse olhar para o teatro negro que os outros críticos não tinham, né, historicamente. Porque todos esses grupos que eu falei, o primeiro jornalista a falar deles fui eu, porque eles não saíam em veículo nenhum. O Coletivo Negro demorou 10 anos para sair na Folha de São Paulo. 10 anos. Né? É muita coisa. Eu me lembro de falar em reuniões de júri: gente, tem o Coletivo Negro, está fazendo 10 anos, e a maioria dos críticos: mas que grupo é esse? Né? Porque não sabia nem que grupo era, porque também não está ali nos mesmos teatros de sempre, com os mesmos diretores de sempre. Nada contra esses diretores de sempre, mas o teatro é muito mais do que esses diretores de sempre, né? É o teatro do seu tempo. Então, Denis, e eu entendo isso, você também como intelectual, você é um grande especialista de jornalismo, né? de cultura e comunicação. Então, assim, eu vou te chamar para qualquer questão de cultura e comunicação para ouvir sua opinião, porque o senhor, enfim, é pós-doutor no tema, e não só numa questão de racismo. Então, eu acho muito triste, é uma armadilha. Eu acho que a gente tem que colocar isso o tempo todo. Muitas vezes também, quando começa a me chamar muito para falar só sobre essa questão, eu falo assim, eu falo para a mesma pessoa, mas de boa, assim, bem no jogo da capoeira. Eu falo: não, mas me chama também quando for para falar sobre Lei Rouanet, sabe? Me chama também para falar sobre outras temáticas culturais, porque eu sou um jornalista cultural, a música contemporânea, sei lá, me chama para falar da Anitta, o que eu acho do novo disco dela, e também me chame para falar do Coletivo Negro, e tá tudo certo. Eu entendo esse lugar, Denis, e acho um lugar nosso, né, de geração, que a gente está meio que jogando essa capoeira. Bacana, né? Então, aí, até a gente ampliando nossa escopo aqui, né, até aproveitando um pouco o seu conhecimento, né, na área de artes cênicas, nós tivemos aí quase 2 anos, né, de pandemia, né? Estamos vivendo ainda, né? Espero que a gente saia logo desse problema. 2 pandemias, né? A pandemia do coronavírus e a pandemia desse governo genocida, né? São 2 pandemias, não sei qual é a pior das duas aí.
Mas, assim, eu queria ver com você o seguinte, por exemplo, por conta disso, nós tivemos um impacto muito forte na ação cultural, né? Porque os espaços culturais foram fechados, né? E o teatro, particularmente, sofreu muito com isso, porque o teatro ele é uma expressão cultural que é essa interação direta com o público, né? E veja, o que ocorreu, né? Houve essa transfiguração, né, por conta dessa situação, para as redes sociais, né, para as lives, tudo isso. Como é que você vê o teatro isso? Né? Uma coisa, por exemplo, você pegar o cinema, né, o filme, por exemplo, e passar para o streaming, ver em casa, tal. Claro que é uma mudança de recepção, mas o teatro, né, que ele é construído a partir dessa relação direta com o público, o impacto é muito maior, né? Como é que você vê isso, né? Esses 2 anos, quase 2 anos, né, de isolamento, de quase transferência de todas as ações culturais para a internet. Como é que o teatro sentiu isso, né? Você deve conversar com diretores, com artistas, com o pessoal do teatro. Como é que tem sido impactado isso? Sim. O teatro foi muito guerreiro, viu? O teatro foi muito resistente. Eu acompanhei muito de perto essa questão toda. Quando veio a pandemia, inclusive no próprio jornalismo cultural, eles aproveitaram as grandes empresas para jogar fora os últimos jornalistas culturais, que com essa desculpa até não vai ter mais cultura, vamos cortar aqui, depois a gente volta a se falar. Isso aconteceu comigo mesmo no portal que eu estava. Mas eu falei, eu não vou parar de trabalhar, eu vou continuar independente, eu vou fazer o blog do arcanjo.com, que eu já estava querendo que fosse independente mesmo, para também não ficar nessa pressão de falar só da Anitta, sabe? Eu queria poder falar do que eu acho que tem que falar também, e achar meu nicho, que eu já tenho esse nicho, que é o nicho de gente que gosta de cultura, de gente inteligente, vamos nessa toada aí. E eu fiz questão de cobrir muito. E o teatro foi muito pioneiro, é muito até irônico, né? Porque o teatro que é tão da presença, tão do encontro, ele foi pioneiro ao ir para a internet. O teatro foi para a internet antes dos músicos. No dia 20 de março de 2020, a pandemia começou lá 13, 14, dia 20, o Ivan Cabral, que é ator do Sátiros, um grupo da Praça Roosevelt que vive de teatro, falou assim, eu vou fazer minha peça no Instagram. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo uma live no Instagram, e era a peça dele. Isso 20 de março de 2020. E aí, na sequência, o Sátiros montou um espetáculo pelo Zoom também, que eu não tinha visto ainda Zoom, não sabia o que era. Eles também não sabiam, eles foram aprendendo, porque o teatro tinha esse desespero de que ele só vivia do encontro, ele não tinha música no streaming rendendo nada, ele não tinha clipe no YouTube, assim, ele não ia ter como sobreviver mesmo se ele não corresse atrás. Então, essa necessidade urgente da sobrevivência, de estar perto do público, fez com que o teatro fosse. Então, as primeiras obras de arte no streaming, em formato live, foram do teatro aqui no Brasil. Foram grupos teatrais que foram. Tem também uma peça que chamava O Filho do Presidente, no Rio de Janeiro, que foi em abril, assim que estreou, do Ricardo Cabral. E foram os primeiros mesmo, os Sátiros aqui em São Paulo e o Ricardo Cabral com o Teatro Caminho no Rio. E eu lembro que eu cobria isso também sem entender direito, vendo as próprias escolas de teatro, né? A SP Escola de Teatro, onde eu estou trabalhando hoje, na época eu ainda não estava trabalhando lá, foram para o ensino do teatro digital, tentar descobrir a epistemologia desse teatro, dessa fusão de linguagens. Eu acho que o teatro foi muito guerreiro nesse sentido. E o público foi, viu? As pessoas passaram a ver, as pessoas pagavam ingresso no início. Eu lembro dos atores falando, nossa, teve uma espectadora que pediu a conta, depois veio o Pix, que queria pagar R$200, porque se sensibilizou ali, e o teatro ajudou as pessoas a enfrentar a pandemia e abriu, sobretudo, espaço na política pública, né, Denis? Porque você, até então, na política pública, com os editais, você tinha que entregar o produto teatro no palco, né? Não existia essa possibilidade de você ganhar o edital e entregar uma peça, né, ao vivo no Zoom. E foi essa resistência do teatro que fez os políticos olharem e legitimarem isso em termos de política pública. Então, mais para o meio de 2020 para o final, se legitimou e vieram os editais e falaram, não, nós vamos pagar você para fazer uma live, para fazer uma peça na internet, digital. E se o teatro não tivesse ido antes da Sandy Júnior fazer live, eu acho que até os sertanejos, Leonardo, que foram as primeiras lives que a gente lembra, né? Sandy Júnior, Leonardo lá bêbado com Eduardo Costa, tomando todas, eles se inspiraram no pessoal do teatro, porque o pessoal do teatro foi o primeiro a ir para a Simpla fazer peça. Eu me lembro do pessoal me explicando o que era Simpla, como é que pegava ingresso na Simpla, me ensinando a baixar o Zoom. E depois veio todo mundo junto, assim. E o teatro, ele tem essa coisa, como ele tem essa coisa da presença, ele tem essa coisa da verdade, né? Muito mais até do que a música, que também vive do show, mas tem essa coisa da plataforma.
o teatro foi muito parceiro, foi um ajudando o outro, e abriram espaço, um indicava o outro, a peça do outro para o público, coisa que você não via nas grandes lives. Eu, como uma jornalista de música, Adriana de Barros, uma querida, a gente até chegou a fazer um movimento assim, abrir live para os famosões colocarem músicos, uns 3, 4 músicos tocando uma musiquinha ali antes da live, já que eles tinham 1 milhão de pessoas, às vezes, vendo a live. E eles não fizeram isso, sabe? A gente também não esquece isso. Os grandes não fizeram, não abriram a live deles para participações de gente menor, para ganhar dinheiro para os holds, enfim, por aí. Mas, então, Denis, eu acho que vai conviver agora. Eu acho que as peças vão ter a peça no palco, que já está voltando tudo, mas agora os atores também aprenderam a ir conversando com o público nas redes, fazer uma cena também para chamar, ou até mesmo fazer espetáculos diretamente para o digital. E o que ganhou também foi a projeção internacional do teatro brasileiro. O próprio Sátiros, que foi o primeiro a fazer isso, eles fizeram aquela peça A Arte de Encarar o Medo, eles ganharam o prêmio na Índia, eles ganharam o prêmio em Los Angeles, um prêmio também em Nova Jersey, e fizeram a peça depois, primeiro fizeram com os atores brasileiros, depois eles fizeram peça com atores africanos, europeus, indianos, dos Estados Unidos e aqui da América Latina. Então, assim, chegou um momento que eles estavam fazendo uma peça com atores de 5 continentes, cada um fuso horário, aqui no Zoom, cada janelinha era uma cena. Acho que assim, a gente nem sabe o que isso vai dizer em termos de linguagem artística, mas eu acho que criou aí tem uma nova linguagem surgindo também, né? Mas eu sou amante do teatro, acho que a gente, podendo voltar também para o palco, que exista de novo o teatro, a gente ali olho no olho. Mas eu sou super aberto também ao teatro digital. Você tem medo que com essa... acho interessante esse seu depoimento, né? Que você fala aí da possibilidade de uma construção de uma nova linguagem, uma nova estética, né, a partir dessa ida para o digital, né? Então é interessante isso. Por outro lado, você não acha, né, que você fale um pouco sobre isso, que eu já vi falas a respeito desse assunto, que esse período de isolamento, né, esse fechamento de espaços dos palcos, né, não possa ter uma redução desses espaços, desses teatros, por exemplo, até porque você conhece vários espaços alternativos, né? E passaram situações muito difíceis, né? Nesse período. Sim. Você não há esse risco? Ainda estão passando, né? Ainda estão passando, então. Ainda estão passando. Por quê? Sobretudo quando começou a voltar, para o teatro grande voltar é muito mais fácil, porque ele tem muito mais lugares, ele consegue fazer distanciamento. As salas alternativas, a característica delas é o teatro chamado underground, né? O Teatro da Praça Roosevelt, são salinhas muito pequenininhas, com 40, 50 pessoas. Então, é muito mais difícil você fazer um espetáculo com distanciamento, com um elenco grande, né? O próprio Sátiros que eu citei faz peça com 17 pessoas, 18. Às vezes, você tem o mesmo tanto de gente no palco e na plateia. Eu acho que, sim, a gente teve fechamento de muitas salas. O Viga Espaço Cênico mesmo, ali no Sumaré, destruíram, vão fazer um prédio, né? Não conseguiram segurar. O próprio Sátiros tinha 2 salas na Praça Roosevelt, uma eles entregaram bem no começo da pandemia, porque o aluguel estava muito caro, eles não tinham como ganhar dinheiro, entregaram uma das salas. Então, assim, o próprio teatro também que tinha ali na Luz, né, na região da Caracolândia, ali na Rua do Triunfo, o pessoal do Faroeste, chegaram a ser quase despejados, aí eles foram para as redes, eu fiz matéria, viralizou a matéria. Aí, na época, a Secretaria de Cultura entrou no meio e acho que pagou lá a dívida, ajudou, enfim. Foi até uma ação interessante do poder público. Outra ação também do poder público que eu achei interessante foi do Teatro Ruth Escobar, que é um teatro histórico, onde os atores do Teatro Oficina foram espancados pelo comando do caça aos comunistas, né, em 68, com Roda Viva. É um teatro que faz parte da história do Teatro de São Paulo, ali na Rua dos Ingleses. E também estava com placa vende-se aluga, e tinha igreja interessada em pegar o espaço para fazer igreja evangélica. E aí também eu fiz matéria, eles já botamos a boca no trombone, e aí veio, acho que a parceria até do município com o Estado, Secretaria de Cultura do Estado, do município, para tentar lhe dar um jeito, mas diante do clamor público. Eu acho assim, o teatro tem que fazer barulho sempre, porque se não faz barulho, vai derrubar e ninguém vai ligar. Eu acho que tem que pressionar sim, porque são teatros que fazem parte da cidade, né? E da história da cidade. São Paulo não é só prédio para a especulação imobiliária. Tudo bem, as pessoas precisam morar e comprar apartamento, mas também as pessoas precisam ter vários tipos de teatro, não é só o musical da Broadway, você tem que ter o teatro alternativo, você tem que ter a comédia. Eu sou muito aberto, né, Denis? Você sabe, eu vejo todo tipo de teatro, não tenho preconceito assim de linguagem dentro do teatro, eu acho que tem espaço para todo mundo, tem público para todo mundo,
mas passaram maus bocados e ainda estão passando aí nesse retorno, viu? Porque, por exemplo, os grandes musicais, eles têm Lei Rouanet, então eles já estão meio que já pagos, ainda cobram ingresso caro, tem um público que tem dinheiro que vai lá e paga. Já o teatro pequenininho, muitas vezes eles fazem a peça na garra, assim, sabe? E eles não têm agora como também colocar uma plateia maior para ter o retorno da bilheteria. Então, tá tudo muito difícil. A Lei Aldir Blanc deu um respiro, mas também já foi, né? Agora vieram os editais. Eu fui até no ano passado jurado de 2 editais públicos. Um do primeiro edital das artes negras da cidade de São Paulo. Foi uma honra para mim ter sido chamado para esse júri. E eram 10 projetos. Eu me lembro que tinha 90 projetos inscritos. E era de cortar o coração, assim. E na comissão eu falei, vamos mudar para quem tem mais gente no projeto. Assim. Quem está com mais gente nessa ficha técnica, nesse momento, eu acho que a gente não tem que olhar mais nada além disso, porque era a sobrevivência de mais pessoas. E fiz também o PROAC, né, do Estado. E eu me lembro, foi o recorde, Denis. Geralmente eram 300 projetos, 200. No ano passado teve 830 inscritos. Eu tive que ler 500 e tantos projetos. É assim, um nível de loucura, de que você fala, meu Deus, vão ser 810 projetos jogados no lixo, só vão selecionar 20 e 810. A porcentagem é ridícula, é tipo, sei lá, 2%, 3% dos contemplados, assim, que vão ser contemplados. Como que você fala que 97% da produção cultural de um estado não vai ser contemplada? Então... Era um edital que eu fiz com o coração na mão, sabe? Eu fiquei mal, assim, no mês que eu estava lendo os projetos, porque eu falei, gente, é um edital que eu já entro no júri perdendo. Eu já entro no júri com 97% das pessoas que não vão ganhar. Então, isso mostra que tem que ter mais política pública para a cultura. Tem que colocar dinheiro na cultura. Eu estive lá com a Aline Torres, a nova secretária de Cultura de São Paulo, que foi nossa colega lá no CELAC, foi aluna do professor Denis comigo também. O que eu achei interessante no que ela falou foi que tem que mostrar para as pessoas que cultura gera renda também. Já que o discurso é só a renda, a gente precisa mostrar que tem o bilheteiro, tem o pipoqueiro, tem o motorista do Uber que leva a pessoa lá para ver o teatro, a pessoa sai, ela sempre toma uma cerveja no bar do teatro, ou ela vai para uma pizzaria, ela come a pizza, ou ela vem para São Paulo para fazer turismo, para ver um teatro. Uma amiga minha de BH veio só para ver Roda Viva, porque ela era louca para ver Roda Viva com Zé Celso. Ela comprou uma passagem de avião, ficou um fim de semana em São Paulo para ver Roda Viva. Olha, ela gastou uma passagem de avião, ela gastou Uber, ela comeu no aeroporto. Olha quanto dinheiro, para quantas pessoas ela deu por conta dessa coisa que o teatro desperta, né? Não, quero ver essa peça. Então, acho que a gente tem que desenhar isso mais. Acho que a cultura sempre brigou com os números, a cultura sempre teve medo dos números, mas, infelizmente, o mundo e a gestão pública é feita por números, e a gente tem que aprender a colocar que a gente também gera renda. A cultura gera renda, gera dinheiro e gera emprego para um monte de gente. É isso. E também é uma coisa muito, eu concordo, acho que é isso mesmo, né? Tem um circuito aí econômico, né, movimentado pelo teatro, mas eu vejo, não sei o que você pensa, assim, o Miguel, a gente está passando um momento muito complicado, no qual parece que a única forma de ser humano, né, de ser sujeito, é você produzir e consumir, né? E essas dimensões outras, né, da vida humana, parecem que são jogadas de lado. Então, você estudar é bobagem, né? Se não tiver nenhum tipo de possibilidade de ascensão profissional, você lê um livro, você é ao teatro e ao cinema. É uma coisa impressionante, né? Como é que você está tendo parece uma brutalização da condição humana, né? Como é que você vê isso? Porque você vê uma peça de teatro, veja, não acho que tem todo esse circuito, acho que concordo com você, mas é uma coisa importante, né? Para você debater, para você ver outras possibilidades, você discutir, você, né, cultivar o espírito humano, né? Como é a ideia de cultura, né? De colar e cultivar, né? E parece que esse discurso, extrema-direita, ele tem uma visão obtusa de ser humano, né? Obtusa mesmo, em todos os sentidos, né? Então, me preocupa muito isso, né? Você falou agora, o Tadeu Escobar, né? Eu acompanhei isso. E nada contra as igrejas, é claro, mas tem muita igreja no Brasil, né? Então, em São Paulo, né? Tem igreja de shoppings, né? Tem poucas praças, teatro, e poucos teatros. As igrejas não pararam, né? O teatro fechou, mas a igreja continuou funcionando, que eu também nunca entendi por que a igreja podia e o teatro não. Eu nunca entendi. Então... Como é que você vê isso, né? Esse caso da cultura. Você falou agora mesmo, né? Os jornais mandaram embora os jornais de cultura. Como assim, né? Como assim? Olha, professor Denis, quando teve a pandemia, né? Eu trabalhava num grande portal. Eles demitiram no dia 30 de março, o auge da pandemia, que a gente não sabia se ia morrer, se ia viver, o que ia ser, né?
demitiram os 3 colunistas de cultura, eu, colunista de televisão e a colunista de música. Porque falaram assim, não vai ter cultura, não tem sentido ter vocês por enquanto. Sendo que era o momento que mais precisava de jornalismo cultural para cobrir a cultura, cobrir se ia ter política pública para alimentar essas famílias que viviam da cultura, enfim, né? Não vai ter mais show no Allianz Parque, não vai ter mais peça, não vai ter mais musical da Broadway. Isso, não precisa mais desses colunistas. Não tem nada mesmo, não pode gravar novela, vamos limar esses colunistas, né? Todos se deram muito bem, estão todos em lugares melhores, graças a Deus, oxalá, lá em cima foi muito iluminado, com esses, pelo menos esses meus colegas que foram nessa leva minha. Mas eu fiquei, assim, estupefato em termos de direção de redação, como tomar uma decisão dessa no dia 30 de março, além de ser desumana. Enfim, eu nem falei sobre isso, estou falando sobre isso aqui, né? Que eu tenho essa intimidade com você, eu penso que eu estou num bar. Nem publicamente eu falei, eu saí com muita elegância, como eu aprendi com a minha avó, mas, infelizmente, né, gente, por favor, em termos de comprometimento com a sociedade nesse período, eu achei muito uma decisão um tanto quanto, assim, questionável. Mas você perguntou, né, essa questão de só ver o número. Eu concordo plenamente, professor Denis, concordo. Concordo que não é só o número e concordo que é uma visão burra e obtusa. Por quê? Pega aí um advogado, que não tem nada a ver com o campo das artes cênicas, ou um engenheiro, ou mesmo um publicitário. Ele vai ver uma peça que, às vezes, ele vai ver um recado ali social, alguma coisa que vai despertar nele, vai dar para ele o que nenhum curso talvez vai dar. Que é essa coisa que a arte mexe no coração, né? E a arte te atualiza também de questões sociais. Então, talvez um publicitário, quando ele for fazer uma campanha, vamos pensar em termos capitalistas, essa peça que ele viu ajudou ele a criar essa campanha. Um engenheiro que for construir alguma coisa, com certeza, uma visão talvez de uma cidade mais plural, mais democrática, pode mexer nesse engenheiro, nesse arquiteto, ou nesse qualquer tipo de profissional. No motorista do Uber, se ele vê uma peça, ele fica mais sensível, ele pode lidar melhor com o público. Então, assim, parece que a arte a arte não serve para nada, né? Só o ócio. Mas, gente, sem o ócio, ninguém cria nada, né? Precisa essa pausa. E é um direito universal, o direito à cultura, é um direito do homem, né? É um direito humano. Você parar, você ler um livro, você escutar uma música. E eu acho que é até mais fácil de explicar isso depois da pandemia. Gente, a gente ficar sem escutar música, sem ver uma série, quem salvou a cabeça de todos nós em 2020 foram os artistas. A verdade é essa. Mesmo que você falar, eu só vi Netflix. Gente, a Netflix é feita de artista, é feita de maquiador, figurinista. O ator ali é um ator de teatro, cineastas, por acaso que chamaram ele para fazer a série, né? Cineastas, roteiristas. Roteiristas, né? Roteirista, muita gente com roteirista, a maioria, inclusive em Hollywood, começa a escrever numa peça de teatro, no Off-Broadway, aí ele vai para Broadway, depois ele vai para Hollywood. Tudo começa no teatro. A figurinista também, você pode pegar qualquer figurinista aí de grandes coisas, começou fazendo a pecinha dos amigos do teatro. A própria Marisa Monte, né, para pegar um exemplo assim de uma estrela consagrada do Brasil, começou fazendo teatro na escola que ela estudava, né? Ela falou, outro dia eu vi a entrevista dela com o Nelson Mota, ela falou, comecei no teatro, eu fazia peça estudantil lá no colégio que ela estudava no Rio Andrews, né? Que é um colégio da elite carioca, que possibilita os alunos fazerem teatro, mas Marisa Monte começou fazendo peça. Então, assim, o teatro está no nascimento de muitos grandes artistas, muitos começam no teatro. A própria estrela da televisão, o Reinaldo Gianecchini, o galã do Brasil, começou fazendo peça no Teatro Oficina, com Zé Celso. A primeira peça do Gianecchini foi no Zé Celso, em 2000, 21 anos atrás, antes de fazer a novela lá com a Vera Fischer. Então, assim, o teatro é um celeiro que revela muitas pessoas. A própria Lineker, né, que participou, que protagonizou a primeira, né, estrela trans a protagonizar uma série na Amazon, né, que é Manhãs de Setembro, ela era aluna da Escola Livre de Teatro de Santo André. Né? Ela veio para São Paulo, a Lineker, para estudar teatro na Escola Livre. Ela veio de Araraquara, terra de grandes gente do teatro, Zé Celso também é de Araraquara, para estudar na Escola Livre de Teatro de Santo André. Então, assim, hoje, por exemplo, a própria SP Escola de Teatro, onde eu hoje estou lá na Extensão Cultural, coordenando a Extensão Cultural, tem vários alunos que estão agora roteiristas da O2, que fizeram dramaturgia na SP Escola de Teatro. A gente tem gente fazendo Globo, tem gente fazendo a Amazon, atores, roteiristas, gente dos bastidores, técnicos de palco que vão fazer cenografia, figurinistas, enfim. Então, assim,
muitas vezes pensa, o teatro não é indústria, é muito pobrezinho, não sei o quê, mas, gente, o teatro é uma formação para um artista para ir para qualquer lugar que ele quiser ir, assim. E essa visão do que tem que ser só número, a gente entende, acho que a gente tem que desenhar os números também, tem que tacar o número na cara das pessoas e falar assim, o motorista do Uber bolsonarista, ele tem que entender que quem está dando dinheiro para ele para aquela corrida é um público de teatro, é gente que quer ver artista. Então, o artista dá dinheiro para o motorista do Uber bolsonarista e taxista bolsonarista, porque ele faz muita viagem. O dono da pizzaria também, que às vezes fica aí na rede falando mal de... A gente tem muito, né, um empresário pequeno burguês que fica falando mal de artista é tudo vagabundo, artista não serve para nada. Mas é esse dinheiro que o artista está ganhando com editais públicos para cultura e para arte que são necessários, porque um país sem cultura não é um país, que paga a pizza dele, que vai fazer o dinheirinho para girar, para depois ele pagar o garçom, pagar o pizzaiolo, né? É esse dinheiro do público que saiu de casa para ver uma peça, né? Você pode pegar o principal bairro de pizzarias de São Paulo, é o Bexiga, e também é o bairro que mais tem teatro, né? Por que será que... Por que será que o Bexiga, que é onde nasceu o TBC, que, digamos, o primeiro teatro mais comercial brasileiro, nasceu no Bexiga, e por que será que tem tanta pizzaria e cantina no Bexiga? Porque o povo ia ver as peças e depois da peça, o que todo mundo faz? Vai comer alguma coisa para falar sobre a peça. Então, é isso. O teatro, ele faz parte da vida paulistana. Muito bom, Miguel. Beleza. Agora, vamos fazer a nossa entrevista. O papo tá bom, né? Mas está terminando aqui o nosso tempo. Você pode fazer um merchan aí do seu blog, né? Você é um blog aí que faz crítica de teatro, crítica de arte, né? Fala para a gente aí, quem quiser acessar, qual é o endereço, o que você faz lá. Vamos lá. Tá bom, se você gostou do papo aí, você pode acessar o blogdoarcanjo.com, né? Um site especializado na cobertura cultural, tem todas as linguagens da cultura por lá, e sobretudo o teatro, que é meu xodó. Eu faço o prêmio Arcanjo de Cultura todo ano, com os melhores do ano. A gente estreou em 2019 no Teatro Municipal de São Paulo, fizemos 2020 digital, e 2021, dezembro, tem aí de novo, se Deus quiser, lá no Municipal de novo de São Paulo. Pode todo mundo, ingresso de graça. Vamos lotar o Municipal, celebrar os nossos artistas. É um prêmio plural, que tem gente de todas as matizes, cores e linguagens naquele palco. E você também pode me seguir no Instagram, é Miguel Arcanjo, lá link para tudo, você me acompanha, sabe um pouquinho da minha vida também, que as pessoas gostam de saber um pouquinho da vida da gente. E se você também quiser fazer algum curso na área de teatro, né? Eu estou na extensão cultural da SP Escola de Teatro, que tem cursos de graça, os cursos estão aí para a sociedade, tem cursos de maior duração, cursos técnicos, né? Em 8 linguagens aí, desde atuação, direção, dramaturgia, técnicas de palco, cenografia, figurino, e humor também, quem quer fazer stand-up, ser palhaço, tem tudo lá. E também cursos de curta duração, que aí eu sou curador, que são os cursos de extensão cultural, são sempre de graça. Quiser saber, é @escola de teatro ou spescoladeteatro.org.br. Se inscreva, faça uns cursos, que me dá dor no coração quando o curso não está lotado ou quando não está bombando de inscrição, porque é dinheiro público, a gente faz para as pessoas fazerem. Então, assim, conta para os amigos, não vai fazer? Conta no grupo da família, para de brigar por política no grupo da família e fala, olha, a gente tem esse curso aqui de graça, quem quer fazer? Ajuda que vai ser bom para todo mundo. E, Denis, obrigado pelo convite, você é meu mestre, eu tenho uma relação de muito carinho e gratidão, e eu faço questão de dizer aqui que você é um cara que abriu muitas portas para muita gente, sabe? Na formação, de colocar... e aí eu falo como alguém que vem da periferia, alguém que vem da escola pública, alguém que é filho de uma empregada doméstica, alguém que é negro, e eu vejo outros pares também, de toda uma geração assim, que você colocou a gente lá na USP, a gente estudou, aprendeu muito, e eu vejo essas pessoas galgando muitos espaços. Atualmente temos a primeira secretária de Cultura Negra da história da cidade de São Paulo, que foi aluna do Denis e fez gestão cultural com o professor Denis de Oliveira. Então, assim, eu acho que ela nunca imaginava que em tão pouco tempo a aluna do CELAC seria secretária de Cultura da maior cidade da América Latina. Então, assim, um lugar que nunca foi ocupado por uma mulher negra. Isso é histórico, eu fiz questão de lá entrevistá-la mesmo, falar do professor Denis, porque o trabalho a sementinha que você plantou, professor,
ela está começando a germinar e a gente sempre vai dar esse crédito que você que abriu essas portas para todos nós. A gente aprendeu muito com você e eu aprendo sempre. E eu falei muito, porque hoje eu sempre acostumei a ouvir o Denis falar. Hoje ele quis que eu falasse. Isso, lógico, você fala. Muito obrigado, Miguel. Fico feliz aí, né, que tenha dado frutos, que eu tenha participado aí, contribuído com a trajetória, né? Boa parte do seu sucesso é mérito seu, né? A gente só deu um empurrãozinho aí, seu, da Aline, né? Eu fico muito orgulhoso aí de ter participado de tudo isso, né? Então aí spescoladeteatro.org.br e blog do Miguel, blog do Arcanjo, né? Blog do Arcanjo. blogdoarcanjo.com. Aí é só lá ter informação, crítica, teatro, e vamos fazer os cursos aí, cursos gratuitos aí, de extensão, curta duração, longa duração. Vamos entrar lá, avisar o pessoal para a gente começar a fortalecer a cultura, o teatro, né, que é fundamental para a nossa vida, né, para a gente formarmos como seres humanos melhores. Né? É isso. Exato. Ano que vem eu quero você lá comigo, Denis, fazendo qualquer coisa. Eu sei que sua agenda é disputada, mas você falar que vai lá dar 1 hora de palestra, eu estou feliz. Eu te ligo, a gente combina. Com certeza. Obrigado, Miguel. Então, estamos encerrando hoje. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica de hoje, que recebeu o jornalista crítico de cultura e de teatro, Miguel Arcanjo Prado, que falamos sobre teatro negro, sobre arte, muita coisa boa aí. Acesse nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E, para encerrar, uma frase do grande poeta Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.